Bom dia, meu querido amigo, irmão do grupo aí do Desafio aos Pais, do livro que nós estamos estudando. E eu estou dando bom dia porque estou gravando agora pela manhã na minha sala aqui na igreja. Se você olhar ao fundo, às vezes aparece lá uma varinha. Crianças me perguntaram sobre essa varinha. Por que ela está ali? Mas não é para corrigi-las não. Aquela varinha é um ramo, na verdade, de videira. Está seco. E eu achei esse ramo de videira e coloquei ali para eu nunca esquecer que fora de Cristo eu não tenho vida. Eu serei seco, sem perspectiva, mas em Cristo há vida. Isso é apenas para eu lembrar. E alguém que me pergunta, eu digo. Na vez passada nós falamos sobre graça. E uma das coisas que nós destacamos, que o autor destaca na realidade, é que os pais conhecem a graça passada quando Cristo morreu pelos seus pecados e os salvou. Falam da graça futura normalmente, Cristo voltará e fechará todas as coisas, mas vive muito pouco essa graça presente quando Cristo nos dá todo o suporte para nós cuidarmos dos nossos filhos. E hoje o Paul Tripp vai tratar da lei. E uma frase que ele começa dizendo seus filhos precisam da lei de Deus, mas você não pode esperar que a lei realize o que somente a graça pode realizar. Então foi importante ele colocar esse ponto logo após a graça, para que você possa juntar as duas coisas e realmente apresentar ao seu filho um caminho ideal que o próprio Deus apresenta, não o seu caminho propriamente. Então, nesse ponto, nesse tópico da lei, Paul Tripp deseja mostrar que a lei, de uma forma geral, ela é importante para mostrar o caminho certo para os seus filhos. Às vezes vou usar seus filhos, vou usar nossos filhos, embora eu não tenha mais filho pequeno, mas a gente está nesse contexto, está nesse meio também. Então, ele diz que a lei é importante para mostrar o caminho certo para os seus filhos, mas é a graça de Cristo que vai libertá-los verdadeiramente. Assim, o autor ele traça um paralelo com as regras que os pais colocam como ponto alto, mas não transmitem a graça de Deus aos seus filhos. Vamos ver algumas coisas então. O autor cita alguns exemplos de comportamentos de filhos em diversas faixas etárias. Por exemplo, ele cita Josué, um rapaz, um adolescente de 16 anos, extremamente rebelde. Josué não aceitava regras e ainda se rebelava contra elas. Desejava sair de casa assim que ele atingisse a idade legal para poder se libertar, na verdade, do jugo, na consideração dele, dos seus pais. Ele fala de Jéssica, também uma menina, uma criança de 3 anos, sabia como afrontar a autoridade da mãe, porque a mãe não cumpria o que prometia como disciplina. A única coisa que a mãe fazia era não contar mais somente até 3, mas até 5, até 10 e assim por diante. Ele fala de Emily, uma adolescente. Ela cumpria todas as suas tarefas em casa, tirava as boas notas, frequentava a igreja com os pais, mas começou a se interessar por famosos, cantores, atores, guardando e tendo seus pôsteres colados nas paredes. Talvez até aí não tivesse tanto problema. Mas de repente ela estava vestindo-se de maneira inconveniente e gradativamente começou a se afastar da igreja. São casos bem assim comuns e próximos das nossas famílias também. Ele cita o Robert, um garoto bom, mas extremamente calado, silencioso, não se abria e isso preocupava muito seus pais. No final do ensino médio, por exemplo, ele fez amizade com outro rapaz com quem mantinha constantes contatos na sua própria casa. Certo dia, indagado por sua mãe, ele respondeu para ela que estava apaixonado por esse seu amigo. O que estava acontecendo nessas famílias, com todos esses casos? Será que havia algo em comum com esses comportamentos? Mas é possível que vocês, pais, estejam cometendo erros semelhantes desses pais citados como exemplos agora há pouco, com relação a esses filhos. Não saber, como pais,
conduzir-se diante das reações negativas que seus filhos apresentam. É possível também que a sua principal ferramenta de mudança em seus filhos não tenha o poder que você desejava que tivesse. Muitos pais cristãos, bem intencionados, aliás, estão esperando que a lei, e aqui entendida na sua maneira de conduzir as coisas, realize na vida dos seus filhos o que somente a poderosa graça de Deus pode realizar. Então pensem bastante nisso. Então, não se esqueçam que seus filhos nascem com uma necessidade desesperada da lei de Deus em suas vidas. Isso é claro. Nossos filhos, eles não foram criados para serem independentes como filhos. Precisam que lhes indiquemos os trilhos para eles percorrerem e os limites que eles precisam respeitar. Nesse sentido, a lei de Deus vai guiá-los com clareza entre o que é certo e entre o que é errado. Nesse sentido, a lei de Deus vai protegê-los, norteando-os, porque a lei de Deus ela é boa. Eles não perceberão a cegueira que possuem sem a ajuda dos pais. Acham que não precisam de nada, e assim são os nossos filhos. A lei de Deus, ela expõe o coração do seu filho. Agora tome cuidado para não substituírem a lei de Deus pela sua própria lei. Isso é muito mais comum do que você possa imaginar. A sua lei, e não a de Deus, ela é conduzida por uma ânsia, por afirmação, controle, sucesso e reputação. Isso permite que você faça exigências egoístas, impacientes e iradas com seus próprios filhos. Mas como cuidadores, os pais precisam atentar para a lei de Deus, porque na criação dos filhos, vocês estão a serviço do Senhor, e não de vocês mesmos. Aliás, normalmente, iramos-nos com nossos filhos não por desobedecerem a lei de Deus, mas por desobedecerem muitas vezes a nossa lei, algo que desejamos para eles e eles não fazem. Nunca se esqueçam que é o pecado dentro deles que desarmoniza todas essas coisas, que desequilibra tudo. O pecado os leva a resistir à sua autoridade como pai e como mãe. O pecado ele age na sua conduta escolar, nas suas rebeldias, ajuda a reivindicarem seus direitos, a serem materialistas, reclamadores, e a sua lei não os ajudará a resolver essas coisas. Eles estarão desesperados por causa do pecado que os aflige, e eles não percebem isso. Isso tudo porque eles vieram ao mundo sem o conhecimento da lei de Deus, e você deve apresentá-la para eles. Nossos filhos são carentes disso e aguardam que nós apresentemos a lei do Senhor para eles. Eles desconhecem a graça salvadora que está na lei de Deus, perdoadora, transformadora e libertadora que se encontra na palavra do Senhor. Leve-os pela palavra de Deus, a lei do Senhor, a serem confrontados com os seus pecados e a receberem a graça de Jesus em suas vidas. Isso os libertará. Infelizmente, muitos pais passam o tempo todo passando pequenas informações isoladas para os seus filhos e eles desconhecem a graça salvadora de Deus. E às vezes não conhecem nada, vocês não apresentam a lei de Deus, não chegam na graça que salva e eles permanecem prisioneiros fazendo o que fazem sem entendimento. Então, pregue o evangelho aos seus filhos. É nesse momento que inicia sua missão da graça como pai e mãe, ou mãe. O cumprimento de sua missão só se dará se você conduzir seus filhos à promessa e graça de Deus. Esse é o seu trabalho. Essa é a sua missão dada por Deus aos seus filhos. Lembre-se que seus filhos pertencem a Deus. Para isso, toda conversa deve ser uma oportunidade. Tudo que acontece no convívio deve ser uma oportunidade, então, para mostrar para eles a graça de Deus. A pergunta que deve ser feita: você tem enxergado as oportunidades que Deus tem te dado para apresentar a graça de Deus aos seus filhos? Você tem aproveitado o momento de tristeza, de alegria, educação, moralidade, passeios, enfermidades, trabalho, estudos, coisas criadas que Deus fez no mundo, rebeldia? Você tem usado essas oportunidades e tantas outras para mostrar a graça de Deus na vida dos seus filhos?
certamente que o Espírito Santo produzirá arrependimento nos corações deles. Contudo, você, pai e mãe, precisa ser exemplo do Evangelho da Graça para os seus filhos. A maneira como você os responde, como os trata, estará apresentando Deus como um pai irritável, impaciente, crítico, ruidoso e acusador. Portanto, tome muito cuidado na maneira como você responde aos seus filhos diante dos erros, das desobediências, por exemplo, deles. Você estará apresentando como que Deus deve ser. A graça que você precisa pregar ao seu filho, você precisa também vivê-la em sua própria vida, dia a dia. Se desejamos que nossos filhos se entristeçam com o pecado do seu coração e de suas ações, também nós devemos lamentar os nossos pecados como pais. Há pais que não confessam a Deus os seus pecados. Precisamos ser exemplos e isso envolve em que eles percebam nossas fraquezas e a nossa própria dependência de Deus e da sua lei. Assim, vocês pais poderão ser correspondidos quando agirem com qualquer tipo de disciplina diante dos seus filhos. Eles entenderão que vocês agem em nome de Deus. Vocês são agentes de Deus. Eles saberão que a lei e graça de Deus está presente na vida de vocês e que desejam o melhor para eles quando os corrigem. Portanto, atentem para a necessidade de vocês viverem a lei e a graça de Deus e poderem fazer isso para os seus filhos. É isso que Deus espera de vocês como pais embaixadores, alguém que Ele designou para cuidar dos seus filhos, aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por Tua lei, por Tua palavra. Ó Deus, ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela não é como a nossa lei. Ela, ó Deus, nos aponta para o Senhor Jesus Cristo e para a sua graça. Ajuda, Pai, os pais a serem exemplos, a obedecerem à lei do Senhor e a apresentá-la também aos seus filhos, como um dos mandamentos principais. Ó Deus, eles aprenderão, Pai, a obedecê-lo, e eles serão, ó Deus, removidos, retirados, ó Deus, desse caminho de desobediência, de confrontos, pela Tua palavra, Deus, porque por ela eles também conhecerão a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Abençoe os pais e fortaleça eles, ó Deus, nesse processo e nessa obra maravilhosa de criar os seus filhos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos vocês e no próximo vídeo nós vamos falar sobre incapacidade. Olha, eu estava lendo e marcando esse texto, esse capítulo é maravilhoso e eu vou me enriquecendo também cada vez mais. Deus abençoe, uma boa semana para todos vocês. Olha, não se esqueçam de assistirem esse vídeo sempre na semana que vocês recebem. Façam anotações, observações para a gente poder discutir, seja pessoalmente ou nos nossos encontros. Deus abençoe todos vocês, um grande abraço.